Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sábado. E o nosso assunto hoje, ele é um pouco pesado, mas é um pouco leve, porque nós vamos trazer muitas informações também. Nós vamos falar sobre o Alzheimer. E a nossa convidada é a doutora Joyce Caseiro, que é geriatra, já está aqui conosco. Doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, estou extremamente honrada de estar aqui hoje. Nós também. Comigo, o jornalista Tiago Dantas. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Edson? Tudo bem, doutora? Olá também para quem nos assiste. Vamos lá, começando mais um Band Entrevista. Bom, eu falei que o assunto era pesado, a gente vai tentar torná-lo mais leve aqui. Doutora, como é que a senhora se apaixonou nesse nicho, vamos dizer assim, da medicina, que é a preocupação com os idosos? Né? E realmente é muito pesado por uma experiência própria que eu tive. Meu avô teve diagnóstico de Alzheimer lá em 2010. Eu vi em casa acontecer o que eu acho que muita gente passa no Brasil. Ele precisou ser cuidado e a minha mãe parou tudo que ela fazia na vida para cuidar dele. Como boa filha, né, culturalmente no Brasil, a filha está lá para cuidar dos pais. Ela realmente largou o emprego, ela largou o trabalho, ela praticamente largou a família para cuidar do meu avô. E o diagnóstico dele e a evolução dele foi muito rápida. E foi aí que eu olhei e falei, gente, a gente precisa olhar para essa doença com muito mais carinho. A gente precisa tornar essa doença, que é muito pesada, mais leve, mais fácil para a família. Agora, doutora, de vez em quando a gente se pega falando, né? Eu acho que eu estou com Alzheimer devido ao esquecimento de alguma coisa, a correria do dia a dia. A partir de que momento, né? A partir de que idade a pessoa pode ser diagnosticada com Alzheimer? É muito mais comum o diagnóstico nos idosos, tá? 60 anos ou mais, a prevalência da doença é muito maior. Mas também pode acontecer em pessoas mais novas, 40 anos ou mais, bem baixinha a chance, mas pode acontecer. E é uma preocupação, porque às vezes você confunde com o estresse do dia a dia. Nossa, estou esquecendo, estou muito estressado, não estou bem, não estou dormindo direito. Então, por isso que eu falo que é sempre bom ter um médico de referência. Não é porque o geriatra atende idoso que ele não pode atender pessoas mais novas. Então, é importante a gente ter realmente um médico de referência. Agora, como fazer, doutora, para tornar uma pessoa mais próxima do tratamento ou do diagnóstico? Porque outro dia a gente estava conversando aqui com um médico falando de câncer e hoje ainda assusta, mas o nome no passado, só a palavra câncer já parecia uma sentença de morte, né? E o Alzheimer a gente falou no início, é uma coisa pesada também. Parece que você está quase determinando o final da vida da pessoa. Como fazer para tornar esse ambiente, tornar isso um pouco mais leve, doutora? Isso já vem acontecendo no Brasil há mais ou menos uns 10 anos. Só para você ter ideia, antes o Alzheimer ele era chamado de mal de Alzheimer. Hoje a gente já não fala mais assim. Hoje a gente fala de doença de Alzheimer. Então é uma doença, como outras, que incurável. Por exemplo, uma hipertensão é incurável. Porém, eu consigo fazer tratamento. O Alzheimer tem uma peculiaridade no tratamento que quanto antes eu fizer o tratamento, melhor. Quanto antes eu iniciar os medicamentos mesmo, é melhor para o paciente. Porém, eu tenho muitas terapias para manter qualidade de vida e trazer qualidade de vida para o paciente e qualidade de vida para essa família também. Doutora, a gente vê também nas redes sociais, né? As pessoas, né, os familiares praticando algumas atividades do tipo colocando uma música, mostrando um álbum de fotografia, algo que possa trazer uma memória afetiva, recuperar para esse paciente com Alzheimer. Esse é um dos caminhos que as pessoas podem estar fazendo com quem tem um Alzheimer, ou você tem alguma outra indicação para estar fazendo para quem está nos assistindo? Quem tem diagnóstico de Alzheimer, eu falo sempre assim, vamos agitar esse cérebro. Vamos fazer atividades, vamos trazer tudo que relembra coisas boas da vida dessa pessoa. Então, às vezes, ela gostava muito de música. Vamos colocar essa música, aquela sensação boa. Isso libera substâncias boas dentro do cérebro. As células fazem as sinapses e melhora o Alzheimer. Então, essa pessoa consegue ter uma vida melhor. Vamos trazer, gostava da praia? Vamos trazer uma caixa de areia para a pessoa ter de novo aquela sensação boa de estar na praia. Os netos, isso é uma coisa bem pesada também. Às vezes, não lembra dos netos. Então, traz
faz o álbum de fotografia um pouquinho antes desse neto chegar para o almoço de domingo. Então, tem várias coisas emocionais que você consegue trazer, que ele melhora muito e consegue lembrar bem das coisas. Doutora Joyce, antes de chegar nessa fase que você citou, existem práticas, exercícios que se possa fazer? Porque, assim, envelhecer todo mundo vai, evidente, né? E você disse que a doença começa a acometer as pessoas a partir de uma faixa etária. Então, com uma pessoa de 40 anos, de 35 anos, o que ela poderia fazer já prevendo um futuro assim? Falo que tem 3 coisas muito importantes que a gente já tem que trazer para a nossa realidade. Primeiro é a alimentação. Quando a gente fala de alimentação, a gente usa muito fast food hoje. Comida rápida, nossa vida é muito corrida. Reflexo da pandemia, talvez. Exatamente. E o fast food em si tem muita substância que inflama o corpo. A hora que você inflama, você progride muito mais rápido se você tem uma propensão para ter Alzheimer. Segundo ponto, exercício físico. Exercício físico libera uma série de substâncias no corpo que melhora a sua inflamação. Então, você faz exercício físico, indicação, 3 vezes por semana, não precisa ser nada pesado, pode ser uma caminhada, chama alguém para caminhar junto, uma coisa bem tranquila, mas precisa ser feito. E a terceira coisa que saíram nos estudos mais recentes é o uso excessivo de álcool, que também piorou muito com a pandemia. O álcool também é inflamatório, ele traz problemas em relação ao Alzheimer. Doutora Joyce, tem a questão também da segurança, né? Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer pode colocar uma panela de pressão no fogo e esquecer dela, né? Então, um familiar, né, que tem uma pessoa com Alzheimer tem que redobrar os cuidados com essa pessoa, até porque pode acontecer um acidente sem sequer que ela perceba que está ocasionando aquele acidente, correto? Correto. Na verdade, o Alzheimer, ele tem alguns estágios. Esse estágio que você está falando de esquecer uma panela no fogo, de esquecer, assim, mostrar que está esquecendo as coisas, você perceber que a pessoa está esquecendo, já é o estágio 2. O interessante é a gente fazer o diagnóstico e perceber mudança de comportamento no estágio 1, para não correr risco. O que é mudança de comportamento? Aqueles pequenos esquecimentos. Nossa, a vovó não lembra mais do telefone. Ela não me liga mais. Olha, a vovó não tem saído mais para ir na missa no domingo. Às vezes ela percebeu que ela está mais confusa e não quer mostrar isso para os outros. Então, se a gente faz o diagnóstico mais precoce, eu evito esse tipo de problema. O que acontece muito hoje no Brasil é os filhos todos saem para trabalhar e o diagnóstico vem no estágio 2, quando realmente ela quase põe fogo na casa, porque esquece lá a chaleira, foi fazer o café e esqueceu a chaleira. Então, isso é um insight que a gente precisa ter, um alarme, uma atenção que a gente precisa ter para fazer o diagnóstico antes. Esse é o nível mais complexo da doença ou não? Não, são 4 estágios. O primeiro é esse, que ela muda o comportamento. O segundo, ela esquece muito as coisas, não paga mais as contas, ela perde o que a gente chama de atividades instrumentais da vida diária. São aquelas que são mais complexas, precisa de um certo raciocínio para serem feitas. Então, ela não consegue mais pegar o ônibus para ir lá com a equipe de crochê que ela ia. O estágio 3 é quando eles começam a perder as atividades de vida diária, que são as atividades básicas, que é se alimentar, tomar um banho, fazer um café, que é uma coisa simples. Então, é o estágio 3. E o estágio 4 é quando já está bem independente, já está mais acamado, já precisa usar fralda, é quando está chegando mais perto da finitude. A gente foi perdendo algumas práticas, né, doutora? Como, por exemplo, todos se sentarem ao redor da mesa para fazer as refeições. Eu estou dizendo isso porque a maneira de observar dos familiares seria por demais importante numa fase como essa que você está dizendo, né? Super. No estágio 1 da doença, quando começa a ter alguns sintomas, uma das coisas que mais dá para perceber é isso. A hora que você senta na mesa, ele fica muito mais quietinho. Só que como a gente perdeu isso, a gente quase não faz mais essas reuniões, a gente perde esse comecinho do Alzheimer, que é o mais importante, que é quando a gente consegue fazer o tratamento. Além da questão eu acredito que para a pessoa que tem um Alzheimer, ela vai no psicólogo e tudo mais, qual outro profissional o familiar pode estar levando esse paciente, né, essa pessoa diagnosticada? Terapeuta ocupacional é super importante. Terapeuta ocupacional faz uma série de testes cognitivos, faz uma série de atividades cognitivas
que esse cérebro começa a funcionar de novo. Um outro profissional que é muito importante também é o fisioterapeuta. Idoso com Alzheimer perde massa magra, perde músculo, ele fica mais instável e ele tem mais risco de queda. Quando eu trago o fisioterapeuta, ele faz os exercícios específicos para fortalecimento. Fez o fortalecimento, eu evito queda, evito intercorrência de quem tem Alzheimer. É uma doença hereditária, doutora? É é hereditária mesmo. Ela é muito ligada a avós que têm, normalmente pula uma geração, são estudos que foram feitos, mas é hereditária. Doutora, de onde surgiu o nome Alzheimer? Tem algum estudo que fala sobre o início desse nome, da história dele para a doença? Foi um cientista, foi um pesquisador chamado Alzheimer, que pesquisou um monte de pacientes que tinham demência. Ele viu que eram pessoas que estavam mais confusas e acabou se dando ao nome da doença o nome dele. Demência também é um nome pesado, né? É pesado, né? E eu gosto muito de explicar que a demência não é igual a Alzheimer. Na verdade, a demência é uma caixinha maior, que tem várias doenças embaixo dela. O Alzheimer é uma delas, só que ele é a mais prevalente, então o pessoal às vezes confunde. Então, o Alzheimer é um tipo de demência. Das demências, 90%. E não existe um público mais alvo, né? Tanto homens quanto mulheres que Alzheimer atinge. Acho que de igual para igual. Não, na verdade as mulheres são mais atingidas. A gente pensava muito que é porque a mulher vivia mais, né? Isso é uma coisa boa, a mulher vivia mais. Só que realmente ela tem mais prevalência por ter uma expectativa de vida maior e qualidade de vida também. Então, ela dura mais tempo, ela cuida, ela fica mais em casa, ela não trabalhava. Então, as idosas com Alzheimer é muito aquelas donas de casa que não tinham muitos estímulos, ligado também muito à escolaridade, ao quanto ela usou do cérebro lá atrás. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos falando com a geriatra Joyce Caseiro. Estamos falando sobre o Alzheimer. A gente falou que era um assunto um pouco pesado, mas depois do intervalo a gente vai falar sobre muita coisa boa. Nós voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com a doutora Joyce Caseiro, que é geriatra. Estamos falando hoje sobre o mal de Alzheimer, a doença do Alzheimer. Deixar de falar um pouco da doença e falar um pouco do tratamento. Eu sei que você é especialista nisso e tem uma rede de atendimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O tratamento do Alzheimer, ele é sempre multidisciplinar. São vários profissionais que precisam estar juntos para fazer o melhor tratamento para esse paciente, sempre visando qualidade de vida. E a gente não pode esquecer também que o tratamento engloba a família. A família, às vezes, sofre até mais do que o próprio paciente. O paciente está ali, tranquilo, ele esquece, mas com ele está tudo bem, porque ele não tem sintomas. A família que está vendo esse paciente perder as atividades que ele fazia, não reconhecer, a família sofre muito. Isso deve ser duro, não? O fato de não reconhecer, né, doutora? É muito difícil. Eu acho que a hora que ele começa a não reconhecer, é a hora que a família fala, nossa, meu Deus, eu preciso de ajuda. Então, o tratamento do paciente, quando é precoce, a gente tem alguns remédios que a gente chama de anticolinestérásicos que a gente usa. Quando já é um Alzheimer mais moderado, a gente faz o tratamento de qualidade de vida com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, com psicólogo e, paralelamente, a família também com psicólogo. Sempre precisa ser esse conjunto. Hoje, a gente tem uma rede de casas de repouso com uma metodologia específica para isso, com todos esses profissionais juntos, ajudando essas famílias. Normalmente, é aquela mulher que cuidava dos pais, como eu falei no primeiro bloco, e ela deixou de ser filha para ser cuidadora. Quando ela traz para dentro de um residencial e todo mundo começa a ajudar e começa a cuidar, ela volta a ser filha. Então, você muda todo um contexto de sofrimento para realmente trazer um pouco mais de alegria para essa família que estava sofrendo. Agora, doutora, em casos da doença mais, digamos, um caso da doença mais no nível mais grave, né? A gente sabe que a família, às vezes, acaba, digamos que, abrindo mão dos cuidados e tudo mais.
Aonde que esse paciente, essa pessoa com diagnóstico de Alzheimer pode ser levada para que a partir do momento que a família fala, não tem mais condições de cuidar, eu preciso de uma ajuda de uma outra pessoa, onde a pessoa pode estar encaminhando, como que é feito esses cuidados? Tem 2 modelos que ela pode ir atrás, né? Tem a ABRAS, que são as Associações Brasileiras de Alzheimer, que são associações que trazem muita informação. Nessa ABRAS tem muitas casas de repouso cadastradas. É muito importante ela ir visitar os residenciais. Existem residenciais com metodologias específicas para tratamento. Não adianta ir procurar qualquer lugar, porque realmente ainda existe coisa muito ruim no mercado. A gente precisa se atentar se tem todas as liberações de vigilância, se tem toda a documentação correta, para poder levar com um pouco mais de tranquilidade esse familiar para morar e ser tratado nesses locais. Ainda existe muito preconceito com isso. A família ainda tem muita dificuldade de levar, mas realmente quando é o estágio mais avançado, ele precisa de um cuidado especializado, precisa desse apoio. O lado egoísta do ser humano, doutora, o meu lado egoísta, por exemplo, eu não gostaria que a minha filha, quando eu ficasse... Eu já estou dando trabalho, sabe? Mas quando eu começasse a dar mais trabalho, que ela me descartasse, me deixasse num canto qualquer, assim. Eu não gostaria que acontecesse isso. Mas, às vezes, as pessoas não têm condição mesmo de tratar, né? Para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Eu andei pesquisando, recebi algumas informações aqui da Paloma, ela me falou sobre o residencial Terça da Serra. O que é isso, doutora? O residencial Terça da Serra, ele surgiu pelo meu avô. Quando meu avô teve o Alzheimer, minha mãe começou a ter muito problema para cuidar dele. Eu fui procurar o que existia no mercado e realmente vi por que existe tanto preconceito com asilo. Porque realmente não tinha nenhum lugar com essa equipe multidisciplinar para fazer um tratamento de qualidade e dar qualidade de vida para aquele paciente que tem o diagnóstico. E aí eu criei em Jaguariúna, mas eu criei uma casa. Eu queria que realmente meu avô se sentisse em casa, que ele fosse para lá, que ele não percebesse que ele estaria num asilo. Isso é super importante, porque a hora que ele chegou, ele foi super bem tratado. E como ele, outros vieram e as famílias ficaram muito felizes e cresceu super rápido. Hoje são 150 unidades no Brasil inteiro. Para você ver a necessidade desse mercado, a necessidade que existia de um cuidado com qualidade. Joyce, nessa montagem, né, desse espaço que você criou, quais foram as dificuldades que você enfrentou? Em algum momento você chegou a pensar em desistir ou bola para frente, vamos lá que a gente vai chegar no objetivo? Olha, Dantas, eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei foi a mudança de cultura. É exatamente isso, assim, eu não quero ir porque eu não quero ser abandonado. Até eu mostrar que o serviço que a gente fazia não era abandono, que na verdade o abandono era deixar esse idoso dentro de casa só assistindo televisão, aí as coisas começaram a mudar e ficaram muito mais tranquilas. Desistir nunca é uma opção. Então, desistir realmente nunca passou pela cabeça, até porque quando a gente já abriu, encheu super rápido. Vários médicos vieram, vi que seu trabalho é um pouquinho diferente, queria levar isso para minha cidade. Então, a expansão foi muito rápida. A gente começou em 2017 a franquia, né? A gente acabou indo pelo ponto de franquia, porque realmente precisa ter um dono lá na ponta. Eu estou lidando com pessoas 24 horas por dia. E a gente acabou crescendo super rápido. Agora, doutora, esses insights, esses dados que as pessoas perdem com o passar do tempo, eles não voltam mais? É difícil você recuperar? Por exemplo, se eu começo a ter Alzheimer, não lembro da minha filha, por exemplo, eu posso voltar a lembrar dela ou é difícil? Olha, a memória no Alzheimer, ela é muito instável. Ela tem altos e baixos. Tem dia que você não vai lembrar, mas tem dia que você vai lembrar com perfeição. Momentos que você consegue descrever perfeitamente. Aí tem outros dias que você não lembra de novo. Então, é uma memória muito instável, porque as conexões dentro do cérebro não estão mais em perfeita qualidade. Recuperar a memória é muito difícil, porque ela é uma doença neurodegenerativa. Ela vai piorando com o tempo e, por ser incurável, ela é progressiva. Agora uma curiosidade, na pandemia, como que vocês fizeram, né? Você falou para mim que é importante o contato da família com uma pessoa diagnosticada com
com Alzheimer, quais meios vocês buscaram para tentar manter essa relação mais próxima do paciente com a família, mesmo distante, devido aos riscos da Covid? Bom, começou a Covid, a primeira coisa que a gente fez é fechem os portões. Ninguém entra e ninguém sai. Eu precisava deixar os idosos o mais protegidos possível. Aí eu caí nessa situação. Como que eu mantenho essa família perto? Primeira coisa que a gente fez foi, vamos fazer chamada de vídeo no celular. O idoso pegava o celular e deixava cair, não entendia, não enxergava. Falei, gente, como que a gente vai resolver esse problema? Eu trouxe um robô do tamanho de uma pessoa que consegue ficar com um olhinho que pisca. Tentei trazer o mais humanizado possível, porque é até esquisito, né? Dentro de uma casa de repouso, uma tecnologia dessa. E foi muito interessante, porque a hora que ele chegou, a gente deu até um nome, que é o seu Bartô. Ele veio morar com a gente. Então, os idosos receberam super bem, foram lá, viram, piscando, aí daqui a pouco aparecia a família na chamada de vídeo. Então, ele conseguia conversar. Depois foi muito interessante, Dantas. Eles iam atrás do robô. Eu quero falar com a minha filha. Então, a gente trouxe a tecnologia como um aliado nesse momento. Agora, esses espaços que você acabou desenvolvendo, que você está chamando até de franquia já, aqui na região, por exemplo, onde é que a gente pode encontrar? Se o Dantas ficar velhinho e o pessoal resolver colocá-lo... Para onde vai? Para onde vai? Pra onde é que o pessoal leva o Dantas? Foi o espaço da Joyce. A gente, aqui em Campinas, fez uma unidade praticamente por bairro. E nas cidades todas que a gente expandiu, a gente percebeu que realmente precisa. Em São Paulo, por exemplo, uma unidade por bairro. O que a família preza muito? Eu quero estar próximo. Então, eu tendo uma unidade que traz ali uma individualidade, porque são poucas pessoas, 24 a 30 hóspedes que a gente tem, as unidades. Então, próximo das famílias. Muito difícil aqui em Campinas, por exemplo, eu faço uma unidade no Cambuí. Quem é do Taquaral para se deslocar? Então, a gente optou por fazer em todos os bairros. Em Campinas, hoje, nós temos 9 unidades. Falando um pouquinho mais sobre as suas unidades, como que você avalia esse crescimento tão rápido, né? O que você poderia destacar para quem nos assiste que o seu espaço tem de diferente dos outros, né? Diante do crescimento tão rápido, dessa procura e diante também da questão, né? Da falta de pessoas, de espaço para cuidar das pessoas diagnosticadas com Alzheimer. Sim. Hoje no Brasil são 32 milhões de idosos. É muito idoso, tem muita necessidade de cuidado e cuidado com qualidade. Quando a gente fala de Terça da Serra, você consegue imaginar que dentro de uma casa de repouso tem um cinema? Jamais. Pois é, no Terça tem. Então, a gente trouxe muitos ambientes que, como eu falei, eles precisam colocar a cabeça para funcionar. Então, eles precisam ter essa interação entre eles. Eles precisam ir no cinema, como eles faziam quando eram mais jovens. Eles precisam ir na horta, como eles faziam também quando eram mais jovens. Então, tem uma série de ambientes. Não é só como aquelas casas de repouso antigas, quarto e banheiro. Quarto e banheiro é aquela sala que ficava todo mundo sentado ao redor da clássica, TV. né? Exato, não. Então, você tem área de fisioterapia, você tem sala de jogos, você tem a sala da terapia ocupacional, você tem uma biblioteca, você tem um cinema. Claro, cada casa nas proporções que a gente consegue desenhar ali direitinho de acordo com as regras. Então, a gente consegue fazer um ambiente muito diferente. Então, isso eu acho que... E muito humanizado, com cortina, com almofada, aquela casa gostosa. Então, essa humanização também, só aí você já consegue tratar muito melhor. Você trouxe um dado aí de 32 milhões de idosos, levando-se em consideração que as pessoas estão vivendo mais. Sim. Acho que você vai ter que responder rapidamente essa questão. Você vai ter muito trabalho pela frente, hein, Joyce? Muito trabalho. Fazendo a conta hoje... a gente precisaria de mais de 4.000 casas no Brasil. Hoje a gente tem 150. Acho que eu vou ter que trabalhar muito. Está bem distante, né? Está bem distante. Tem muita necessidade ainda. Muito bem. Chegamos ao final do nosso Band Entrevista de hoje. Conversamos com a doutora Joyce Caseiro, que é geriatra, e nos deu uma aula aqui a respeito do Alzheimer. Obrigado por ter vindo, viu, doutora? Muito obrigada. Obrigado, Dantas. Tchau, Edson. Tchau, doutora. Para você que nos assiste, até o próximo programa. O nosso Band Entrevista você pode rever além das manhãs de sábado, também na madrugada de domingo para segunda-feira e também nas redes sociais, também no portal bandmulti.com. Um ótimo final de semana para você. Fiquem com Deus. Tchau.